Boa noite, tudo bem? Boa tarde, bom dia, como vocês estão? Demoramos um pouco para postar mais no canal, tivemos alguns problemas e aí ficamos um pouco ausente. Hoje nós vamos trabalhar com uma planilha do Excel, também coisa básica, para a gente poder treinar algumas fórmulas, ok? Então vamos lá, nós vamos simular aqui um pequeno boletim escolar, onde ele vai nos dar se o aluno a média, se ele atingiu a média que a escola está pedindo, se ele está aprovado na recuperação ou ele está de recuperação, e pós-recuperação, se ele conseguiu ser aprovado ou reprovado. Tá? Eu já deixei esse modelinho aqui pronto para facilitar um pouco o nosso trabalho. Então vou aqui abrir uma planilha limpa, certo? Vamos começar uma digitação ali na básica, tá? Na coluna B, na linha 2, ok? Vamos digitar o título do nosso exercício: boletim escolar, ok? Abaixo dele, vamos colocar o nome da nossa escola, nome da escola, nome da escola, certo? Vamos lá, vamos colocar nome do aluno ou aluna, turma, certo? Muito bem. Agora vamos organizar a disposição desses itens. Eu vou selecionar da coluna B2 até a coluna G2 e vou clicar no botão mesclar, centralizar, certo? Deixa eu corrigir aqui a letra escolar. Bom, organizamos aqui. Vamos fazer aqui, ó, vou selecionar a linha inteira clicando no número 1. Vamos escolher uma cor só para a gente poder trabalhar ele mais bonitinho. Cada um escolhe a cor que quiser, tá? Vamos lá. Aqui na coluna A, vamos escolher uma cor também, só para a gente deixar organizado e bonitinho. Muito bem. Agora aqui abaixo de turma, vamos colocar matérias. Deixa eu corrigir o meu teclado aqui, porque eu não vou conseguir acentuar. Matérias. Agora aqui nós vamos colocar primeiro bimestre. Para aparecer esse símbolo de primeiro, vocês podem pressionar a tecla Alt do teclado de vocês e digitar pelo teclado numérico os números 167, tá? Então, Alt 167. Primeiro bimestre. Segundo, Alt 167. Bimestre. Bom, o Excel, gente, tem uma função muito boa de se usar e que ajuda muito no trabalho da gente. Por exemplo, o famoso copia e cola. Se nós copiarmos o segundo bimestre, Ctrl C, colocarmos na coluna E6 e dermos um Ctrl V,
ele vai nos trazer de novo o segundo bimestre. Mas, se eu selecionar primeiro e segundo bimestre, e ao invés de copiar, vir aqui, ó, posicionar o mouse bem nesse quadradinho aqui, vocês conseguem ver? Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Bem aqui no quadradinho, certo? Clica, segura e arrasta. Olha lá, tá vendo? Ele vai acrescentando a numeração para nós, tá? Isso ajuda muito, isso acaba sendo muito útil, tá bom? Outro recurso, olha, tá vendo que aqui eu posicionei ali e alinhei a coluna para que cabesse o nome, para que cabesse a palavra. Aqui já não tá, aqui já não tá. Como eu faço para corrigir esse problema? Eu posso selecionar as duas, vir aqui no botão formatar, autoajuste da largura da coluna. Ele vai autoajustar para o nome que está selecionado, tá? Muito bem, então nós temos matéria, primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto. Agora aqui nós vamos ter a média. Aqui nós vamos ter, deixa eu olhar na minha cola, recuperação e situação. Então vamos lá. Recuperação. O meu teclado. Recuperação. Recuperação, situação. Muito bem, aqui é a mesma coisa. Eu poderia vir aqui na coluna e ajustar, mas vamos aqui, botão formatar, autoajuste da largura da coluna. Muito bem, então nós temos matérias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, média, recuperação e situação. Bom, agora vamos colocar aqui só um campo. Antes, vamos arrumar o boletim aqui. Clica no boletim, mescla e centralizar. Ele vai voltar. Como nós usamos aqui, ó, até situação, vamos selecionar e mandar mesclar novamente. Pronto. Aqui vamos fazer a mesma coisa para ele, para depois ficar bonitinho. Seleciona as colunas, aqui também. Muito bem, aqui nós vamos colocar João Maria da Silva. Muito bem, opa. Escola das Artes. Escola das Artes. Então vamos lá. Nome do aluno: João Maria Silva. Turma décima. Opa. Décima é Alt 166. Décima turma. Muito bem. Para ficar bonitinho, vamos no nome da escola e vamos centralizar ele aqui. O nome do aluno nós já vamos até aqui. A turma podemos deixar aqui. Muito bem. Agora aqui nós vamos colocar média. Aqui nós vamos determinar qual vai ser a média para aprovação. A escola é um pouco rígida, vamos colocar 75. E aqui é
nota recuperação. Vou abreviar. Tá? Aqui depois nós vamos botar uma nota para recuperação. Então vamos lá. Agora aqui vamos selecionar a coluna J, da J até o final que estiver aparecendo na tela de vocês aí. Tá? Vamos clicar aqui só para deixar bonitinho. E da linha 17 para baixo, só para ficar bonitinho. Pronto, vamos fazer nosso boletim só esse pedacinho. Tá? Então vamos lá. Matéria 1. Matéria 2. Matéria 2. Lembra que eu falei? Tem uma sequência. Eu posso selecionar as duas, vir aqui no quadradinho, quando ele formar o sinalzinho de mais, clico seguro e arrasto. Tá? Isso funciona, gente, para um punhado de situações. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma planilha só para mostrar para vocês. Por exemplo, eu posso ter janeiro, né? Fevereiro, março, lembrando que o ideal é pelo menos 3, tá? Então, ó, cliquei, segurei, arrastei, tá bom? Olha lá, ele vai preenchendo para mim. Se eu tiver uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3, seleciono, ele vem e preenche para mim, certo? Pode ser tanto em linha quanto em colunas, ok? Então isso facilita bastante o nosso trabalho, tá? Então vamos voltar aqui para a planilha. Muito bem, vamos supor que o aluno X na matéria 1 ele teve uma média de 5. Na 2 ele teve 40, na outra ele teve 80. Cada um preenche aí do jeito que achar melhor, tá? E assim sucessivamente. Nos bimestres seguintes também. Muito bem. Agora no Excel nós temos N maneiras de fazer o cálculo da média. Você pode fazer uma a uma, né? Igual. Para todo início de fórmula nós temos que colocar o igual. Então posso colocar igual e colocar os endereços, que são as nossas junção entre colunas e linhas. Então C7, então igual C7 mais D7 mais E7 mais F7. Então aqui eu somei todos os 4 bimestres, certo? Bom, agora para mim fazer a média eu tenho que dividir a soma pelo número, né, de bimestres calculado. Então no caso eu tenho que dividir isso aqui
por 4. Então, nós vamos colocar o sinal de divisão e o número 4. Só que, como a regra básica de matemática, né? Eu tenho duas operações, mais e divisão. Se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai dividir por 4 o F7, porque ele acha que o F7 é a primeira operação e não a soma. Então, o que nós temos que fazer? Colocar entre parênteses, certo? Colocar entre parênteses. Então, vamos lá. Aí nós vamos colocar as somas entre parênteses, certo? Eu fiz uma edição aqui e acabei não falando para vocês. Antes de eu colocar o parênteses aqui, certo? Quando eu coloquei a seta, ele saiu fora, deu o número de 220. Aí eu apertei a tecla F2 na fórmula, ele me abre para edição novamente. Aí eu coloquei o parênteses. Ok? Se você não quiser pressionar F2, basta você selecionar a célula e vir aqui na barra de digitação. Aí você pode clicar e é o mesmo efeito. Eu acho mais prático o F2. Bom, aqui é uma maneira de nós fazermos a média. Eu vou fazer na célula lá abaixo a maneira que eu acho mais rápida. E dentro do Excel usando o que ele nos ajuda, o que ele nos fornece. Tá? Então eu vou fazer igual e vou digitar o que eu quero. O que eu quero é média, certo? Vou abrir parênteses e vou pegar a primeira célula, que no caso é a C8, 2 pontos, que esse 2 pontos aqui, gente, para que a gente entenda, o nome vai ser até. Então esses 2 pontos, quando vocês verem esses 2 pontos numa fórmula, vocês lembram até. Então eu quero de C8, 2 pontos, que significa até, a F8. F8. Então, o que nós falamos para o Excel? Vou fechar o parênteses. E nós falamos o seguinte: Excel, calcula para nós a média entre C8 e F8. Tá? Enter. Pronto. Ele calculou a média para nós do intervalo selecionado. Certo? Vamos fazer assim, vamos testar. Vamos botar 50, 50, 50, 50. Certo? Então, ele está pegando a média certinha. Se a gente pegar aqui em cima no exemplo que nós fizemos manual, 50, 50, 50, ele também dá certo. Tá vendo lá em cima, fórmula, a fórmula. Tá certo? Então, a fórmula correta é usar os recursos do Excel. Então, a fórmula média. Tá? Eu vou escrever aqui para vocês, fórmula primeira fórmula que nós estamos usando é média. Vou colocar aqui para a gente prestar atenção. Tá? Então a fórmula, primeira fórmula, média. Então nós vamos refazer esse serviço. Certo? Vamos refazer. Igual, digito a palavra média, abro parênteses. Primeira coluna de cálculo, C7. Então, C7, 2 pontos, né, até F7. Fecho parênteses, Enter. Pronto, ele já me calculou. Eu vou ajustar os números
para que a gente possa fazer a próxima sequência, tá? Muito bem. Então vamos para o próximo, a mesma coisa. Igual, média, abro parênteses, de C9 até, qual que é a letra? F9. F9. Fecho parênteses. Opa, mas o Excel não tem o esqueminha de copiar? Será que ele copia a fórmula também preenchendo corretamente? Vamos fazer o teste? Eu preciso, como eu vou copiar uma fórmula e não é uma sequência, eu não preciso selecionar 3, basta selecionar a última fórmula. Vou mais uma vez lá bem no cantinho da célula, clico seguro, arrasto. Pronto, toda a coluna que nós precisávamos está preenchida. Tá? Uma observação, gente, para copiar fórmula, tem que prestar muita atenção na sequência de soma, na sequência de intervalo de células. Tá? Se tivesse, por exemplo, um texto no meio aqui, eu não poderia copiar todas as linhas, porque ele iria me dar erro. Por exemplo, se eu digitasse qualquer coisa aqui, faltou, tá? Ele já me daria um erro aqui no intervalo, tá ok? Então não pode, tem que prestar atenção na hora que for copiar. Bom, aqui no nosso exemplo, a coisa básica vai funcionar. Muito bem, então nós temos as médias aqui. Agora, nós vamos fazer uma segunda fórmula, que é uma fórmula, vou colocar aqui na frente, para calcular a média. Muito bem, a segunda fórmula que nós vamos usar é a fórmula se. Essa fórmula se é um teste lógico. Teste lógico. O que ela vai fazer? Nós vamos perguntar para o Excel se a condição de média, ela é menor do que a média pedida pela escola, pela instituição, pelo cálculo que vocês estão fazendo, né? Então nós vamos fazer uma comparação. Nós vamos fazer um teste lógico. Nós vamos perguntar para o Excel: olha, Excel, a média está menor que o valor da média? Se ele tiver menor que o valor da média, o que eu vou ter que pôr aqui? Que o aluno está em recuperação nessa matéria, certo? Então, a lógica que nós vamos fazer é se média da matéria for menor que a média estipulada, certo? Essa é a fórmula. Se for menor que a estipulada, ele está de recuperação. F2 aqui para voltar. Recuperação. Caso contrário, aprovado. É isso que nós vamos pedir para o Excel fazer, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só aumentar uma média aqui para dar mais um. Isso. Mais um. E mais um aqui embaixo. 90. Pronto. Opa. Aluno ruim de média, gente. Pronto. Então vamos lá.
A fórmula, a fórmula lógica, ela é a palavra SE. C. Se o Excel de vocês estiver em inglês, é if. Tá? Então vamos lá. Da mesma forma que começamos fórmulas, igual C. O Excel já te dá uma pesquisa de fórmulas que você pode utilizar. Então, se, certo? Se. Próximo passo, abro parênteses. Agora, ele já vai te dar um help da fórmula, certo? Então, agora aqui ó, nós estamos na primeira área, chamada de teste lógico, certo? Então, vamos lá. Teste lógico. Qual que é o teste lógico que nós precisamos fazer? Se a média da matéria for menor que a média estipulada. Então, a média da matéria está na G7. Então, vamos botar G7. For o que mesmo? Menor que a I4. I4. Certo? Vamos parar aqui, continuar aqui, para a gente poder ler a fórmula correta, para que a gente não perca o raciocínio. Tá? Então vamos lá. Se a média for menor que a média estipulada. Então a nossa média para análise está na G7 e a média estipulada está na I4. Certo? Bom, então eu já fiz o teste lógico. Agora eu vou colocar ponto e vírgula para separar o teste lógico do valor verdadeiro. Valor verdadeiro é G7 é menor que I4. Isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, então, gente, o aluno está o quê? Ele está de recuperação, porque a média é menor. Tá? Como nós estamos numa fórmula do Excel, para mim digitar uma palavra, deixar uma palavra escrita aqui, eu vou precisar colocar entre aspas. Tá? Então, vou abrir aspas e digitar a palavra aspas, né? Aspas. Recuperação. Certo? Fecho aspas. Muito bem. Agora, para eu mudar do valor se verdadeiro para o valor se falso, ponto e vírgula. Estou apanhando meu teclado. Abro aspas novamente e aprovado. Fecho aspas novamente. Muito bem. Então, vamos ler novamente. Se a média que está na G7 for menor que a I5, o aluno está de recuperação. Caso contrário, ele está aprovado, certo? Depois de aprovado, de fechar aspas, eu fecho parênteses e dou um Enter. Muito bem, o aluno está aprovado, certo? Por que que nós não colocamos aqui, gente, um igual? Porque se colocar um igual aqui, para ele fazer o seguinte teste, se G7 for menor ou igual a 75, então ele está reprovado, mas não é, no caso da nossa média, ele é menor, que se ele for igual, ele está dentro do que nós pedimos, certo? Então por isso que nós não colocamos aqui um igual, então é só menor, tá ok? Então vamos lá, ele está aprovado. Vamos fazer a segunda. Igual se, abro parênteses, teste lógico. Tá? Existe uma maneira, gente, também que ajuda. O que que a gente pega? Pega o mouse, está aberto o parênteses, pega o mouse e clica aqui na G7
G8, que nós iniciamos o teste, certo? Então, se o G8 for menor que I4, certo? Ponto e vírgula, o que acontece? Ele é reprovado, ou recuperação, né? Recuperação. Recuperação. Fecho aspas, ponto e vírgula. Abro aspas. Aprovado. Fecho aspas. Fecho parênteses. Certo? Esse aqui ficou de recuperação. Ah, mas eu não posso também usar para copiar, como eu fiz com a fórmula da média? Pode. Pode sim. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste. Muito bem. Ué, mas se a gente prestar atenção e lembrarmos do nosso teste lógico, tem coisa errada. Por exemplo, nessa aqui está errada. Por quê? É 62 de média. A média que nós estamos pedindo é 75. O Excel calculou errado? Sim, ele calculou errado. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um zoom. Eu vou dar um zoom na fórmula. Lembra que a nossa média que nós queremos está na I4, né? Ó, I4. Quando nós copiamos o Excel, ó, até aqui está na I4, tá vendo? Se a média G7 for menor que a I4, faça isso ou isso. Muito bem. Quando nós copiamos, ele fez a G9, aqui ele está correto, porque está na sequência, nessa aqui, só que aqui não tenho nada aqui na sequência. Então eu não poderia copiar simplesmente. Eu tenho que fazer uma coisa no Excel chamada de... Vou escrever aqui em cima. Célula absoluta. O que eu faço com isso? Eu travo a célula. Eu travo a célula no meu cálculo. Então ela vai sempre, por mais que eu copie ela, ela vai ser sempre referenciada nessa célula. Tá? Então vamos fazer aqui já na primeira que nós fizemos, para ele fazer direitinho. Tá? Para que isso, para tornar ela absoluta, é simples. Eu venho aqui na fórmula, vou na célula. Então nós temos o primeiro item aqui, é a letra da coluna. O segundo é o número da linha. Então, nós estamos na coluna I e na linha 4, certo? A lógica aqui seria qual? Nós travarmos a linha. Eu não posso mexer na linha, tá? Para isso, eu posiciono o cursor na frente do número 4 e coloco o cifrão. Certo? Coloquei o cifrão. Então vai ficar, se G7 for menor que I4, aí eu tenho um cifrão aqui antes do 4. Com esse sinal, ele me tornou a célula absoluta na sua linha. Mas se você quiser mais segurança para que não ocorra nenhum erro, você faça a mesma coisa com a coluna. Então, posicione o cursor na frente do número da coluna, da letra da coluna, perdão, e coloque cifrão também. Tá? Então, aqui dessa forma eu travei a célula. Ele pode copiar na sequência de linhas ou na sequência de colunas, ele vai me deixar preso a essa célula. Tá? Vamos dar um Enter. Certo? Olha lá, voltei para
fórmula, certo? Então agora ficou G7 menor cifrão e cifrão 4. Agora eu posso vir e copiar a fórmula, certo? Olha lá, perfeito. Agora vamos posicionando aqui, ó, uma a uma lá. Ele muda a coluna da média, mas não muda a coluna da média requerida, ok? Certo, olha lá, 14, 15, 16. Muito bem, então vamos lá. O aluno foi, fez, tirou a nota, ficou de recuperação. No nosso exemplo, a média de recuperação, vamos falar que é de 1 a 3, só. É uma prova só, valendo para todas as matérias, e a nota de 1 a 3. Ele não tem muita chance, né? Então de 1 a 3. Então vamos botar aqui o de 10 a 30, né? Vamos falar. Então tá, vamos colocar então aqui que esse aluno especificamente, ele tirou um 15, certo? Um 15. Muito bem. Então agora aqui nós vamos falar por Excel, fazer um novo teste lógico. O que ele vai fazer? Eu quero que ele pegue a média, ele some com a nota da recuperação e faça o teste da média requerida. Tá? Deixa eu botar uma média requerida aqui, abreviado, tá? REC. Média requerida, nota da recuperação. Ele tirou 15. Então vamos fazer igual se abro parênteses. Qual é o teste lógico? O teste lógico é média. Aí se a média somada com a nota da recuperação. Então eu coloco média mais a nota da recuperação, 15, certo? For o que mesmo? Menor que a média requerida, né? Estou no teste lógico, vou mudar ponto e vírgula para o valor se verdadeiro. Então vamos lá, se a soma de G7 mais I5 for menor que I4, ele infelizmente está reprovado. Opa! Reprovado. Certo? Fecho aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, ele está aprovado. Certo? Fecho parênteses. Então vamos lá entender. Se G7 mais I5 for menor que 14, ele está reprovado. Caso contrário, ele está aprovado. Certo? Vamos dar um Enter. Aprovado. Muito bem. Aqui nós vamos ter o mesmo problema das células absolutas, porque nós temos dois fatores aqui, ó, que eu tenho que tornar absoluto, tanto a média requerida quanto a nota da recuperação. Porque se eu copiar, lembram o que acontece? Ele dá errado a fórmula. Por quê? Porque ele me mostra, ele vai modificando a linha, o número de linhas que eu estou pedindo. Então, vamos transformar esses dois valores em absoluto. Vocês lembram? Posiciono o cursor antes da letra que eu quero, arroba cifrão, antes do número de linha, cifrão, antes da letra da coluna, cifrão, antes do número da linha, cifrão.
Muito bem. Agora eu vou copiar novamente. Opa, esse zoom fica difícil. Muito bem. Olha lá, já tivemos uma mudança significativa, né? Os alunos agora já sofreram aqui um aprovado, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado hoje, tá? Aí por hoje, então, nós ficamos aqui. Depois nós vamos melhorando isso e vamos testando outras fórmulas, ok? Obrigado.